Mateus capítulo 1, dando sequência à nossa série sobre a genealogia de Jesus. Nosso tema é Evangelho, uma história sobre redenção. Vamos repetir o tema da série? Evangelho, uma história sobre redenção. E nós vamos ler apenas o versículo 8 novamente, porque nós vamos tratar de mais um rei nesta noite, onde vamos também celebrar a ceia do Senhor. Versículo 8, Mateus capítulo 1, versículo de número 8. Diz a Escritura: Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. E nessa noite vamos falar um pouquinho sobre Uzias. Lembrando, irmãos, que a genealogia de Mateus visa apresentar Jesus como descendente de Abraão, o pai de Israel, da nação de Israel, e também descendente do rei Davi, a quem se cumpre a profecia que Deus dá ao rei Davi de que o reino dele seria eterno. Davi vem de Belém de Judá, lá em Jacó, quando ele abençoa os seus 12 filhos, e ele vai abençoar Judá é prometido a ele: olha, o trono estará nas suas mãos, o cetro estará nas suas mãos, o governo, você vai governar, você vai reinar. Ou seja, da descendência de Judá virá o rei que reinaria para sempre. Esse rei, ele aparece de maneira especial na vida de Davi. E agora, na descendência de Davi, nós temos as histórias dos reis de Judá, principalmente de Judá. E vamos falar hoje sobre Uzias. Eu quero te levar, então, a 2 Crônicas, capítulo 26, porque é lá que nós vamos conhecer a história do rei Uzias. Eu só vou começar lendo 2 versículos com você, depois a gente caminha mais nos demais versículos. Vamos ler apenas o versículo 15 e 16. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15 e 16. Pode pular aí boa parte do versículo. Vamos lá para o final do versículo, onde fala assim: a fama de Uzias se espalhou até muito longe. Está vendo aí no texto? Também tem aqui no telão aqui atrás. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Versículo 16. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Até aqui, irmãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor nossa vida para ouvir a Tua palavra, que Teu Espírito fale no nosso coração, nos submetemos à autoridade da Escritura e que a Tua palavra venha nos alimentar espiritualmente, converter o nosso coração ao Senhor e nos fazer viver em crescimento do arrependimento e da fé. Que o Evangelho seja a glória do Senhor dentro de nós, nos fazendo viver em novidade de vida, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Uzias, ele é um rei que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. O seu genitor, Jorão, fez o que era mal. Teve um reino de 8 anos. Começou com 32, terminou com 40. Fracassou. Foi reprovado. Mas o pecado do pai não necessariamente se torna o pecado do filho. Muitas vezes se torna, mas nem sempre. É por isso que nós já defendemos aqui domingos atrás que não existe maldição hereditária. Meus irmãos, Uzias faz a escolha certa. Uzias busca fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. E lá em Judá, como também em Israel, mas essa narrativa agora, ligada à genealogia de Jesus, vai tratar dos reis de Judá, nesse período. Esses reis, eles prosperariam naturalmente se fizessem uma coisa muito simples, que é temer o Senhor. Porque o reino dado a Judá, Judá significa aquele que louva a Deus. O reino é um reino
de adoração. O reino de Deus na vida de um ser humano é um reino que se estabelece quando esse coração se prostra diante da sua glória e decide viver debaixo do temor do Senhor. A prosperidade está aí. Quando nós tememos o Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, com sabedoria nós prosperamos. Com sabedoria nós fazemos as escolhas corretas. Com sabedoria, nós crescemos e galgamos níveis mais altos em várias esferas da nossa vida. Então esse rei, como qualquer outro rei, quando fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, quando considerou a lei do Senhor, a Torá, quando considerou a vontade de Deus, quando considerou a verdade de Deus e seguiu essa verdade em fé, esse rei prosperou, porque no fim das contas, o rei de Israel, o rei verdadeiro de Judá, se chama Hashem, ou Elohim, ou o Eterno. Eu não vou dizer o nome impronunciável de Deus, mas esse Deus que se revelou no Antigo Testamento como o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Esse era o Deus que, quando o rei e o povo se submetiam à autoridade dele, esse rei e esse povo prosperavam. E nós vamos perceber isso agora aqui no versículo 4. Vá comigo ao versículo 4, que vai narrar um pouquinho a história do rei Uzias. O texto vai dizer assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, aqui é um dos nomes para Jeorão, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha essa frase aqui, vamos repetir esse final. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos repetir de novo. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então a prosperidade de Uzias estava totalmente conectada com o ato de buscar o Senhor. O texto vai continuar dizendo: ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes. Olha aqui, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Então, em todo o Oriente Médio, esse rei, ele era um rei próspero, um rei vitorioso, um rei que expandia o seu governo, um rei que era respeitado e recebia até tributo dos inimigos. Então esse homem, porque fez o que era reto ao Senhor, aos olhos do Senhor, porque buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Então, quando nós olhamos a visão do Evangelho, o Evangelho é sobre um Deus que é bondoso, um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso, e é um Deus que faz os obedientes prosperarem. Nós prosperamos não apenas, irmãos, na questão financeira, material, profissional. Nós temos que prosperar sobretudo na nossa fé, na nossa espiritualidade. Nós precisamos ter mais comunhão com esse Deus para que nós possamos ser de fato prósperos. Porque prosperidade vai muito além de abundância de coisas na vida. Prosperidade é abundância de vida, para além das coisas, independente das coisas. Tendo muito, tendo pouco, quem é próspero tem sempre, nunca falta. E muitas vezes pessoas avarentas, gananciosas, avarentas que retêm, gananciosos que querem muito. Os gananciosos ou as pessoas gananciosas, elas estão querendo mais do que precisam. E quando você quer mais do que o que você precisa, você acaba sendo roubado da presença de Deus, da comunhão perfeita com Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel e ele é justo, ele é bom, ele tem o melhor para nós. Ele não vai permitir que você tenha uma coisa que vai roubá-lo dele. Tem pessoas que querem um relacionamento. Meu irmão, o teu relacionamento, ele precisa te aproximar de Deus. Se o teu relacionamento te afasta de Deus, saiba, Deus não está nesse relacionamento. Esse emprego, se ele te afasta da igreja, esse emprego não vem do Senhor. Se esse dinheiro corrompe os valores do Deus vivo, da Escritura no seu coração, esse dinheiro é do diabo. Amém, irmãos? Então, quando
O homem, aqui na história de Uzias, ele estava de acordo com a vontade de Deus, buscando fidelidade a ele. A fidelidade traz recompensa. Esse homem expandiu fronteiras. Esse homem edificou cidades e fortalezas. Esse homem, ele vai cada vez mais expandir o seu reino. Acompanha comigo o versículo 9. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Olha só, veja os detalhes dessa expansão das riquezas, do poder, do reino de Uzias. Tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Esse homem, ele continua expandindo. Olha, versículo 11. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. Olha o versículo 12. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Esses são apenas os homens valentes. O BOP dele, né? A tropa de choque, tropa de elite. Agora, versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Isso aqui foi contado, hein? Contou 500, está contado esse negócio aqui. Ó, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Versículo 14. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Versículo 15, perdão. Em Jerusalém, continua passando o texto aí, hein? Ele fabricou máquinas. Olha só, é um inovador, né? E inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Eu acho que isso aqui é uma catapulta, né? Aquele negócio que... Então, Uzias criou a catapulta. Irmão, você está falando de 700 e alguma coisa antes de Cristo. Isso é muito antigo. Então ele era um inovador, era um rei tecnológico, um rei à frente do seu tempo, com um exército gigantesco, derrotando todos os inimigos, prosperando, recebendo tributo dos amonitas, sendo alguém que até a entrada do Egito, ele era reconhecido como um rei próspero, um rei grande, um rei soberano. A fama de Uzias, a gente voltamos ao início, né? A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente, olha o texto aí, você está acompanhando a mensagem? Ó, versículo 15, olha o final, nós lemos no começo. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi... Por quem? Hã? Quem era o causador, o agente causador da prosperidade de Uzias? Foi Uzias? Foi quem? Mas aí o texto vai dizer assim, ó, ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Então assim, Deus sustentava ele até ele se perceber muito poderoso. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Toda boa realização nossa, e aqui eu falo para os cristãos convertidos, nada que você faz de bom vem de você. Tudo que nós fazemos de bom chama-se graças de Deus. Irmãos, a prosperidade e o avanço no ministério, na família, no trabalho, na renda, nos negócios, não são evidências do mérito humano. Se você está crescendo profissionalmente, se você está crescendo espiritualmente, se você está crescendo no seu negócio, se você está crescendo na sua vida conjugal, saiba de uma coisa, não há mérito em você para isso.
Mas a misericórdia de Deus é que nos faz crescer. E a misericórdia está sobre aqueles que fazem escolha pela obediência. Enquanto obedecemos, há misericórdia sobre nós. Quando nós deixamos o temor do Senhor, quando nós deixamos o lugar da comunhão com o Senhor, quando nós deixamos de depender do Senhor, a misericórdia, ela está ali, mas nós não conseguimos mais recebê-la porque o nosso coração se fechou para receber a misericórdia de Deus. Vamos ao versículo 16. Porque agora nós temos um cenário totalmente diferente do que foi apresentado até aqui em relação à história do rei Uzias. Lembrando, Uzias ele é ancestral de Jesus Cristo. Nós começamos lendo a genealogia de Jesus. E está lá, Jorão gerou Uzias. Lá no final, e José e Maria geraram o Senhor. Sabemos que José não foi o pai biológico de Jesus, mas ele é o pai adotivo de Jesus. Por isso ele consta nessa genealogia. Jesus é descendente de Davi por conta disso, porque José é da linhagem de Davi. E aí você tem Jesus sendo da linhagem de Uzias. E Uzias, esse rei poderoso, versículo 16. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, irmãos, esse homem começou a querer assumir uma posição que não era dele. Mas ele precisava queimar incenso? Ele precisava entrar no altar para queimar incenso? Irmãos, aqui nós temos um grave problema na vida dele, que é um grave problema talvez na minha vida e na sua vida. Que é o que nós chamamos de uma visão elevada de nós mesmos. Tem pessoas que são extremamente humildes e estão muito propensas, estão muito disponíveis para ouvir críticas. São pessoas ensináveis. São pessoas humildes. Pessoas que não se consideram melhor do que ninguém. São pessoas humildes. Mas tem gente que passa a ter na caminhada uma visão tão elevada de si mesmo que começa a enxergar qualquer outra pessoa como uma ameaça. Essas pessoas começam a perder o senso do que é autoridade. Veja, o rei Uzias era uma autoridade, sim ou não? Sim. Mas quem é a autoridade sobre ele? Deus. Então a autoridade de Uzias estava totalmente condicionada à submissão a Deus. Aí eu trago para o dia a dia nosso. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque não sabem o seu lugar. Ninguém pode exercer uma autoridade com qualificação sem antes aprender a submissão. Antes de alguém ser professor, eu tenho aqui o filho que vai se formar, né? Já está 200 anos na faculdade, mas vai se formar. Brincadeira, calma, que é uma piada. Ele vai se formar. Mas para ele dar aula, ele precisou primeiro, e está precisando ainda, fazer o quê? Ser aluno. Ninguém se torna professor sem antes ser. Ninguém se torna gerente de uma loja sem antes chegar primeiro e descobrir como é que funciona o trabalho de um funcionário. Estão entendendo? Ninguém pode liderar sem antes aprender a ser. Olha, você está entendendo? Então, irmãos, quando a gente perde a visão de quem nós somos, nós passamos a cair numa coisa que nós chamamos de auto-engano. Egolatria. Idolatria do ego, do eu. Do eu aí, irmão? Trocadilho, né? Idolatria do eu, do ego. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou pastor há meses aqui. Na verdade, eu sou pastor há meses. Já evito falar isso, né? Porque eu já escutei até o membro falando pra mim: pastor, não tem que mais falando que está há pouco tempo, não. Já passou isso aí. E passou mesmo.
Mas eu estou falando isso porque nesses meses já deu para perceber na caminhada aqui na igreja, porque eu tenho um hall de membros. E eu tenho ovelhas e ovelhas. Eu sou um pastor, eu tenho ovelhas. Eu tenho ovelhas muito ensináveis. E que muitas vezes nós vamos chegar e vamos falar com ela, mas tem ovelha, e eu tenho uma ovelha aqui, que não é ensinável. Que desgarra e acha que no alto engano vai prosperar. Tem ovelha que quer viver carreira solo. Essa parte não filma não. Essa parte não. Tô brincando, ela vai fazer a nossa mídia aqui, registra alguns pontos da mensagem que a gente faz cortes e joga no Instagram. Veja, tem gente que não, é ovelha não pastoreável. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Sabe o que vai acontecer com ela? Ela não vai ficar aqui. Não vai ficar. Porque gente que não é ensinável não pode crescer. Gente que não tem humildade para se submeter a Cristo, a igreja e a autoridade pastoral não vai crescer espiritualmente. Irmãos, a árvore é conhecida pelos... E quando chegar lá no final, o que vamos apresentar àquele que é o rei? Que vai dizer para mim e para você: meu irmão, eu não te conheço. Você não faz a vontade do meu Pai. Você viveu como quis. Você seguiu o seu coração. Você seguiu o seu caminho. Você andou conforme a tua vontade. Portanto, agora você vai colher o que você plantou. Você não me conhece, eu não te conheço. Aparta-se de mim, maldito. Quem quer ouvir isso? Eu não quero ouvir isso. Mas tem muita gente que está andando como quem vai ouvir isso. Porque não se arrepende. Porque tem um espírito de usis no coração. Porque tem uma visão muito elevada de si mesmo. Não precisa de liderança. Por quê? Porque se acha grande demais. Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos... Versículo 18. 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele. Veja, o rei entrou no templo. Não, vou queimar incenso. Não, mas rapaz, você foi ungido para liderar Israel, para governar, para estabelecer leis, para enfrentar os inimigos, para manter a economia, para cuidar do povo, para cuidar dos impostos. Você é governante. Não, eu vou adorar. Não, eu vou queimar incenso. Não, eu vou ministrar no altar do Senhor. Mas você não tem autorização. Vai lá o rei, vai lá o Azarias, lá o sacerdote, e fala assim: não, peraí, querido. Ele vai atrás dele, acompanhado de homens da maior firmeza. Olha o detalhe, não foram covardes. É o rei, é o rei, mas existe alguém acima do rei, sabe quem? O rei dos reis. Então, se o rei não se submete a Deus, esse rei tem que ser corrigido. Então, a disciplina na igreja é ato de misericórdia. Por que nós confrontamos o pecado? Por que nós confrontamos o erro e o engano? Porque nós amamos. Porque vai ser muito pior, irmão, olha, a melhor coisa é você se irritar com um confronto e até ir embora chateado, mas você ouviu a verdade, do que você ficar no engano. E o povo fingindo, o pastor fingindo, a igreja fingindo que você está muito bem, mas você não serve, você não comunga, você não frequenta quase, você não se envolve quase, você não quer espiritualmente, você não está disposto a aprender, você não quer ser discipulado, você não quer discipular, você não quer evangelizar, você não tem vida com Deus, você não tem testemunho, você não está crescendo, você está morrendo espiritualmente. E se alguém não tiver essa firmeza de por amor, falar assim: meu irmão, vem aqui. Porque quem disse que um cristão tem que vir à igreja e apenas assistir culto? Quem disse que o nosso lugar é um lugar de espectador? Isso aqui não é teatro. O canto da igreja não é da equipe de louvor. A equipe não está aqui para se apresentar. Eu tenho falado com a banda, tenho falado com o nosso ministro: vamos diminuir o volume. Vamos diminuir o volume. Quem tem que aparecer é a congregação. O protagonismo é o canto da congregação. O canto não é dele, não é meu, é nosso. É da igreja. Porque Jesus está aqui para ouvir a voz do seu povo adorando Ele. Mas nós percebemos uma apatia tão grande que muitas vezes pessoas aqui novas, que na hora da ministração do louvor, do cântico, nem para levantar, irmão, nem para ficar em pé. O que você vem fazer aqui? Que evangelho que você está crendo, meu irmão? Pastor muito duro. Não, que isso, irmão? Te amo.
é a firmeza para te trazer para a luz. Porque, irmãos, uma igreja que não confronta o pecado, ela coopera por uma cultura de pecado. Uma igreja que não discipula, uma igreja que não convive, uma igreja que não puxa para perto, uma igreja que não ama, ela não pode crescer espiritualmente. E eu vou te falar uma coisa, quando eu cheguei aqui, eu escutei muitos conselhos. Pastor, olha, precisamos de um pastor jovem como você, um pastor que vai vir aqui e vai começar a fazer pequeno grupo, e vamos multiplicar, e vamos ter muitos pequenos grupos, muitos líderes, e vamos ganhar serrinha para Jesus. E eu vou ganhar serrinha para Jesus, e essa serrinha vai entrar aqui e vai crescer como espiritualmente? Numa cultura onde as pessoas vêm ao culto muitas vezes, chega na hora que acha que tem que chegar, faz o que quer na hora do culto, não tem submissão nenhuma. Tem gente, irmão, que quase não vem à igreja, não estuda na escola bíblica, não vem durante a semana, chega na hora do culto, às vezes chega atrasado, sai mais cedo. Eu te pergunto, como vai crescer espiritualmente? Não está conectado com o corpo. Tem gente que está na igreja, que entra aqui e ninguém sabe da sua vida e não vai saber, porque você pensa assim, é a minha vida privada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você não está unido a Cristo? Você não está unido ao povo de Cristo? Como você vai viver essa vida privada se a Bíblia fala que nós somos agora membros uns dos outros? Eu não estou falando que ninguém tem que saber da particularidade de ninguém, mas, irmãos, nós estamos nos abrindo aqui a um relacionamento de amor, e muitas vezes eu posso perceber no olhar do Eric que ele não está bem, e eu não preciso saber de nenhum detalhe da vida dele. Eu não preciso saber se ele comeu ou não comeu, pagou conta ou não pagou, mas eu, porque convivo, porque ele convive comigo, quando eu ver a cara dele assim, ó, meio fechada, eu vou falar assim, Eric, vem cá, meu irmão, vamos orar? Tá tudo bem? Como é que você está? À disposição das cadeiras. A gente está aqui, ó. Você sabia, Sam, que a pessoa que está atrás de você está com o olho roxo? Tá não, tô brincando. Mas se tivesse, você não ia saber. A gente nem olha para trás, irmão. Se deixar, a gente entra aqui, olha para frente o tempo todo, nem para o lado. Talvez tenha uma pessoa chorando em depressão do teu lado e você não vai saber, porque você é treinado para ser um religioso que vem frequentar e assistir culto, mas você não está aqui para assistir culto, você está aqui para cultuar ao Senhor, e muitas vezes o culto maior é quando você está orando e amando o seu próximo, porque o culto ao Senhor não ignora os irmãos que estão presentes. O nosso culto é feito de forma coletiva, comunitária, amém ou não, irmãos? Amém. Então esses sacerdotes aí, eles fizeram uma coisa muito boa por Uzias. Mas Uzias estava cego, porque, irmão, o orgulho cega a nossa espiritualidade. Os orgulhosos não enxergam mais nada. Versículo 18. Eles, olha o que o texto vai dizer. Leia comigo em voz alta, para você falar comigo. Leia em voz alta. Eles enfrentaram. Para aí, eles fizeram o quê? Enfrentaram. Ai, pastor, ele é o líder. Ué, até eu, irmão. Se eu começar a chegar atrasado, se eu começar a não me dedicar ao reino, o que se espera? O pastor não é Deus, não. O pastor é ser humano e muitas vezes vai precisar. Por isso que eu vou levantar aqui em breve um colegiado de pastores, porque eu preciso de pastor do meu lado para falar assim, pastor, baixa tua bola aí. Pastor, não é bem por aí não. Pastor, vamos por aqui. Eu não quero ser um autoritário tirano. Eu não quero ser aquele que tem sempre a palavra final. Eu não quero ser um arrogante aqui, cego pelo poder. Então, olha só, eles enfrentaram. Tem que enfrentar mesmo. Tem que enfrentar mesmo. E a verdade é, quando enfrenta, quando confronta, dá a oportunidade do arrependimento. Quando a pessoa se abre, ela é salva. Quando ela não se abre, ela se perde mesmo. Vamos ler de novo o texto? Vamos lá, vamos ler rápido, vamos ler juntos em voz alta. Rápido não, juntos em voz altas. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Os líderes precisam se submeter também. Os líderes precisam ser confrontados em algum momento. Ninguém está acima da verdade e da vontade de Deus. Quando alguém não se submete, Deus mesmo levanta pessoas para fazer isso.
E eu cansei de ver, irmãos, olha, eu estou no ministério há muitos anos, não no pastoral, estou aqui há meses, mas na vida cristã, servindo em ministério, estou há muito tempo. O que eu cansei de ver de gente que já teve liderança, que já pastoreou, que já teve destaque e que perdeu porque não quis submeter ao Senhor, porque Deus abate mesmo, irmão. Olha, eu posso até dizer além, eu poderia dizer que eu não sou pastor, eu estou pastor. Por quê? Porque eu permaneço pastor enquanto eu permaneço submisso à autoridade da Escritura. Enquanto eu me submeto à palavra, eu tenho autoridade. Se eu largar a palavra, eu tenho que ser freado. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Quem está acima da autoridade da Bíblia? Diga, ninguém. Posso ouvir outro amém? Amém. Mas Uzias não aceitou isso. Se fechou no orgulho. Se fechou na visão elevada de si mesmo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, acompanha comigo o texto, não precisa ler comigo agora. Então, versículo 19, então Uzias se indignou. Ele tinha incenso na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Irmãos, a lepra naquele tempo era uma impureza que ele não podia ficar nem mais no meio do povo de Israel. Ele tinha que ser colocado numa casa separada, com tudo separado. Ó, agora é a água dele, é igual uma pessoa que tem AIDS, antigamente, né? Tinha essa coisa da contaminação. A pessoa com AIDS era considerada o quê? Um leproso. Ele foi marginalizado. A lepra lhe saiu na testa ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali. E até ele mesmo, aí que ele foi. Deixa eu falar uma coisa. Aqueles que pensam ser muita coisa, acabam descobrindo da pior maneira que nada são sem aquele que tudo é. Quem pensa ser muita coisa, acaba descobrindo da pior maneira que nada é sem a presença e o governo daquele que tudo é. Ele foi excluído da casa do Senhor e ele mesmo saiu. Isso aqui é um recado para quem é pastor, para quem é líder, para quem é crente, para quem é fervoroso, para quem é envolvido com o reino. Cuidado, irmão. Soberba pode arruinar o ministério, pode arruinar a tua vida. E a graça de Deus é o rio do Espírito Santo que flui vida, paz, prosperidade, saúde na existência daqueles que são pobres em espírito. E bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são os humildes, aqueles que reconhecem que sem Deus nada são. Uzias se perdeu, achou que era muita coisa, ficou muito poderoso. Às vezes, irmão, é melhor perder do que ganhar. Às vezes é melhor ter um emprego mais tranquilo, ganhar menos. Às vezes a posição no trabalho é melhor, mais inferior. Porque se aquela posição te roubar do Senhor, não vale a pena. É melhor esperar um pouquinho uma outra pessoa para namorar, ou para noivar, ou para cá. É melhor, sabe por quê? Porque às vezes aquilo ali que você acha, aquilo pode te roubar do Senhor. Eu quero terminar essa palavra para que nós possamos tomar a ceia do Senhor. Porque seu evangelho mostra essa realidade de Uzias. Uzias é esse ancestral de Jesus. Veja, um homem que o pecado dominou. Irmãos, Uzias tem muito a ver com a gente. Talvez não a soberba, mas talvez outro pecado. O pecado, ele pode nos dominar. Nós podemos ser enganados pelo pecado. E sabe, quando nós não nos arrependemos, quando o confronto vem, o confronto em amor vem, e nós não nos arrependemos, o que pode acontecer, meu irmão, é que o pecado, ele pode nos marcar e nos ferir para sempre. Tem gente que porque não aceitou correção, porque não aceitou disciplina, porque não aceitou que gente corajosa e amorosa foi até ele e resistiu, saiu da casa do Senhor para nunca mais voltar. Irmãos, o Evangelho também fala sobre Jesus, aquele rei santo, poderoso, descendente de Uzias, que não foi expulso da casa do Senhor, mas assumiu na casa dele o nosso lugar
a nossa lepra espiritual. Ele carregou na cruz do Calvário a nossa culpa, o nosso mal. Quem nós somos? Nós somos pessoas que continuamente temos uma tendência ao afastamento do Senhor, a deixar o temor do Senhor. Nós temos a tendência a abandonar o caminho do Senhor, mas nós temos em Jesus um mediador, um substituto generoso, um homem de dores que levou no Calvário a nossa lepra espiritual, que nos tornava incapazes, totalmente impedidos de acessar o Santo dos Santos. Se Uzias tentou entrar no lugar santo de forma indigna, Jesus é aquele que entrou como sumo sacerdote no santo lugar. Hebreus capítulo 9, versículo 11, ele entrou lá. E no altar do Senhor, ele foi o sacrifício. E ele sofreu pelo nosso pecado. Se Uzias foi ferido pela lepra, Marcos capítulo 1 tem um episódio que conta que 2 leprosos vieram até ele e falaram: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos purificar. E ele disse: eu quero, seja limpo. Um ficou leproso, o outro curou leprosos. Se Uzias foi isolado fora da cidade, Jesus morreu fora da cidade, Hebreus capítulo 13. E ele saiu da cidade para que nós pudéssemos entrar na cidade santa. Se Uzias foi impedido de entrar no templo, o véu do templo se rasgou por causa de Cristo. Mateus capítulo 27 vai dizer que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. E agora nós nos tornamos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versículo 16 vai dizer: vocês são um templo do Espírito Santo. Uzias foi desonrado pelo seu próprio pecado. Jesus foi desonrado pelo nosso pecado. Uzias terminou a sua caminhada no reino, em vergonha. Mas Jesus, ele ressuscitou dos mortos em glória, para garantir que o seu povo não mais termine em ruína, mas em triunfo sobre o mal. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A história de Uzias termina trágica. Um rei que começa fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, termina leproso, e lá no final, leia comigo, versículo de número 23, de 2 Crônicas 26, o texto vai dizer: Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Até o seu sepultamento foi diferenciado por causa da lepra. O que fazer, pastor? A gente poder orar. Irmão, vemos no exemplo de Uzias que buscar a Deus é o melhor caminho. Enquanto ele buscou o Senhor, prosperou. Vimos na história de Uzias que o orgulho pode destruir a nossa fé. Uma outra lição que a gente pode aprender é que a gente tem que permanecer na humildade, debaixo da mão do Senhor. Eu convido você nessa noite a fazer uma reflexão antes de nós começarmos a ceia. A pergunta que eu faço para você é: independente de como você começou na fé, como você vai terminar? Uzias terminou leproso, terminou indigno, terminou excluído e só. Amargou a solidão. Como você vai terminar? Porque Jesus sofreu, mas terminou como? Exaltado. Criando um povo que agora o adora em espírito e em verdade. Jesus reina, irmãos. Amém? Jesus agora está onde? No trono, no céu. Vivo. Vivo. Uzias é morto. Jesus está vivo. Reina. Governa. E o seu povo pode ser curado da lepra hoje. O seu povo pode recomeçar e permanecer e terminar melhor do que começou. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E oramos para que nós sejamos aprendizes dela.
Não queremos terminar como Uzias terminou, mas queremos olhar para Jesus, descendente de Uzias, que buscou abrir mão da sua própria glória, humilhou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, foi servo e foi obediente até a morte de cruz. Nós queremos imitá-lo e nós queremos, como ele, andar em humildade. Nós queremos estar prontos para ouvir conselhos, ouvir repreensões. Nós não queremos ser aqueles que, quando recebem uma crítica, se ofendem e terminam boas amizades por conta de uma palavra que foi dita em amor. Nós também não queremos ser aqueles que vão falar e confrontar sem amor, apenas pelo senso de juízo. Nós queremos ser aqueles que amam as pessoas e que dizem a verdade em amor. Pai, nos ensina a ser como Jesus e que Ele reine sobre nós e nos faça viver no Seu reino, em que possamos crescer em santidade nesse reino e que possamos terminar melhor do que começamos, que possamos terminar no final e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém.